Olá, pessoal. Aqui é a professora Lia e nesse vídeo nós vamos estudar um pouco do módulo 5 do sexto ano em inglês. Vocês podem observar que na telinha de vocês eu estou aparecendo aqui embaixo e eu coloquei para a gente acompanhar de uma maneira mais tranquila o nosso livro, certo? Então, antes da gente começar com as explicações, você pode ter o seu caderninho para as suas anotações e o livro você pode acompanhar com o seu livro na sua casa ou aqui na telinha comigo. Legal? Então, módulo 5, nós já colocamos aqui para vocês a primeira página do nosso livro. Nessa primeira página, nós vamos encontrar um diálogo, são duas amigas conversando sobre o nome de uma música. E olha o título do nosso módulo, Present Simple. Eu também posso dizer Simple Present. Ou seja, nesse módulo, nós vamos estudar um tempo verbal. Tempo verbal presente simples. Esse tempinho verbal, ele possui várias regrinhas, mas com calma, aos poucos, a gente vai estudando cada uma delas e vamos dar conta, certo? Mas antes de falar do nosso tempo verbal, vamos observar essa página aqui, olha. Nós temos aqui o nosso vocabulário, nosso vocabulary. Começamos a estudar o quê, galera? Everyday activities, ou seja, atividades que eu faço todos os dias. Por que eu estou estudando esse vocabulário? Porque o presente simples é um tempo verbal que eu utilizo para falar das situações, das atividades que eu realizo na minha rotina, fazem parte do meu dia a dia. Então, aqui o nosso livro, ele traz alguns exemplos para nós. Por exemplo, wake up, acordar, get up, é o acordar, mas não somente acordar, sair da cama, não é? Continuando, get dressed, ou seja, vestir-se, brush your teeth, escovar os dentes, brush your hair, escovar os cabelos, have breakfast, a parte deliciosa, não é? Tomar o café da manhã, go to school, que vocês estão loucos para voltar a ir para a escola, não é isso? Eat lunch, a palavrinha lunch parece lanche, né? Porém não é, é almoço, tá? Continuando. Olha o que vocês estão fazendo agora do homework. Fazer o dever de casa, study, estudar, watch TV, assistir TV, play games, jogar, não é? Vários joguinhos legais para a gente curtir. Feed the animals, alimentar os animais. Cook dinner, é fazer o jantar. Take a shower, tomar banho. Sleep, dormir. Então vejam que esse vocabulário são atividades que eu posso realizar no meu dia a dia. É claro que existem muitas outras atividades, mas o livro colocou algumas principais para nós. Continuando nesse conhecimento de novas palavras, de um novo vocabulário, eu vou encontrar também aqui um vocabulário sobre animals. Claro, alguns animais apenas. Não tem condição da gente aprender tudo de uma vez, não é isso? Então, aqui eu tenho ant, formiga, cow, a vaca, fly, é a mosca, não gosto de mosca, horse, cavalo, lion, leão, monkey, macaco, e prossegue, tem mais animalzinho aqui. Mosquito, mosquito, né? Incomoda. Bear, urso. Mouse, ratinho. Rabbit, coelho. Eagle, é a águia. E jaguar é a onça pintada, não é? Bom, então, passamos por essa parte de vocabulário, conhecemos algumas palavras diferentes. É claro que, se pararmos para pensar um pouquinho,
muitas dessas palavras nós até já conhecemos, não é? E depois que a gente viu esse pequeno vocabulário, o nosso livro ele vai começar a tratar do assunto do módulo 5, que é o presente simples, não é? O present simple. Bom, para a gente começar a tratar desse assunto, a primeira coisa que nós precisamos lembrar são as pessoas que existem na língua inglesa, certo? Que pessoas, né, que existem na língua inglesa? Os pronomes pessoais do caso reto na língua inglesa. Vamos lembrar aqui, eu tenho I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são os pronomes, certo? I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, para coisas e animais, we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas. Por que eu estou lembrando das pessoas? Porque você precisa prestar atenção nessa informação aqui, olha. Você precisa lembrar quem é a terceira pessoa do singular. Três pronomes fazem parte da terceira pessoa do singular. É o he, o she e o it. Você não pode esquecer quem é a terceira pessoa do singular, certo? Então, esse foi o primeiro passo. Agora que nós já lembramos das pessoas e quem é a terceira pessoa do singular, o que nós precisamos observar? Nós teremos 3 tipos de frases. Nós temos as frases afirmativas, negativas e interrogativas. Para cada frase, eu tenho um grupinho de regras que eu preciso observar. Algumas informações que eu preciso observar, certo? Então, primeiro, nós vamos começar com a frase afirmativa, certo? E aí, então, quando eu tenho uma frase afirmativa, a ordem das palavras na minha frase é a seguinte. Vamos lá. Primeira palavrinha que eu vou escrever numa frase afirmativa é o sujeito. Aqui eu coloquei o sujeito I, que significa eu. É apenas um exemplo. Logo após o sujeito, eu escrevo o verbo da frase. Qualquer verbo. Nesse momento, eu vou escolher o verbo work, que é o verbo trabalhar, mas eu poderia ter escolhido qualquer outro. Logo após o verbo, o que eu escrevo na minha frase é complemento da frase. Então, aqui eu vou escrever este complemento. Pronto. Frase afirmativa no tempo presente simples. Sujeito, verbo e complemento. I work every day. Eu trabalho todo dia. Além de eu saber a ordem das palavrinhas na frase, quando eu tenho uma frase afirmativa, eu preciso ter atenção em mais uma regrinha. Todas as vezes que na minha frase afirmativa o sujeito for he, she ou it, ou seja, terceira pessoa do singular, o verbo da minha frase, ele sofre uma pequena modificação. Então, vamos ao exemplo. Eu tenho o sujeito he. He, terceira pessoa do singular. Logo, o meu verbo será modificado. Vou continuar com o verbo que nós estamos colocando como exemplo. Olha lá, o verbo work. A regra geral diz que a modificação do verbo é simplesmente acrescentar um S. Então, antes era work. Como é terceira pessoa do singular, passa a ser works. E depois
eu coloco o complemento da minha frase. He works every day. Ele trabalha todos os dias. Então, essa é a primeira regrinha. Regra geral, acrescentar S. Agora, existem verbos que não seguem essa regra geral de acrescentar S. Existem verbos que, olha o que está escrito aqui, verbos que terminam em O, SS, SH, CH, X e Z. Qual é a modificação deles? Eu acrescento S? Não, não. Eu acrescento ES. Então, olha só. Eu vou utilizar esse exemplo aqui que ele colocou. Opa, eu tenho o verbo... Opa. Eu tenho o verbo... Vou passar para cá. Eu tenho o verbo go. Terceira pessoa do singular, sujeito he, preciso modificar o verbo. O meu verbo termina com a letrinha O. Então, eu acrescento ES. De go, ele passa a ser goes. He goes, agora eu coloco um complemento. Pronto. He goes to school on Mondays. Ele vai para a escola às segundas-feiras, certo? Então, eu já vi duas regrinhas. A primeira é a regra geral, onde eu acrescento S. A segunda é que, dependendo da terminação dos verbos, eu acrescento ES. Mas eu ainda tenho a possibilidade de mais uma regrinha. Existem verbos que terminam em Y. Esses verbos que terminam em Y, quando antes da letrinha Y existe uma consoante, o que vai acontecer? Olha lá, sujeito he. Eu tenho esse verbo aqui, ó, verbo study. Ele termina em Y e a letrinha que vem antes dele, olha lá, é a letra D. A letra D é uma consoante. Todas as vezes que acontecer isso, eu vou precisar tirar esse Y, joga o Y fora e acrescento IES. Então, de study, ele passa a ser studies. E aqui eu complemento da minha frase, certo? Agora, e se, por exemplo, eu tenho esse verbo aqui, play? Ele termina em Y? Sim. Mas olha a letra que vem antes do Y. É uma vogal. É a mesma regra do verbo anterior? Não. Porque a letra A não é uma consoante. A letra A é uma vogal. Então, esse verbo play não está na mesma regra que o study. Aqui, ele vai seguir a regra geral, que diz o quê? Acrescentar S. Opa. He plays the piano. Ele toca piano, certo? E para terminar, eu ainda tenho um verbo, esse verbo aqui, ó, have. O verbo have, ele é irregular. Sabe por que ele é chamado de irregular? Porque ele não vai seguir nenhuma dessas outras regrinhas que eu coloquei para vocês. O verbo have, no tempo presente simples, ele se transforma na palavrinha has. E agora eu coloco o complemento da frase. He has a friend, ele tem um amigo. Certo? Então, meus amores, vamos recapitular até agora. Eu estou estudando o tempo presente simples,
simple present. Eu tenho 3 tipos de frases: afirmativa, negativa e interrogativa. Eu estou começando a estudar o primeiro tipo de frase, a frase afirmativa. Todas as vezes que eu tenho uma frase afirmativa, eu preciso observar quem é o sujeito da minha frase, certo? Se o sujeito da minha frase for terceira pessoa do singular, ou seja, he, she ou it, se for um desses 3, o meu verbo sofrerá uma modificação. Que modificação é essa? Existem várias. Qual é a regra geral? Acrescentar S ao verbo. Quando o meu verbo terminar em SS, SH, CH, X, Z e O, eu acrescento ES. Próxima regra. O meu verbo termina em Y e é precedido de consoante, ou seja, a letra que vem antes do Y é uma consoante. Nesse caso, tiro o Y e acrescento IES. Ah, mas eu tenho esse verbo aqui que também termina em Y. Mas a letra que vem antes do Y não é uma consoante, é uma vogal. Então, nesse caso, deixa o Y e só acrescenta S. Finalizando a frase afirmativa, eu ainda tenho um verbo que é chamado de irregular, porque ele não segue as regras de have, ele passará a ser has, correto? E fechando mesmo a afirmativa, eu vou lembrar a ordem das palavrinhas na frase. Primeiro, sujeito, depois, verbo, depois, complemento. You work today, você trabalha hoje. Agora, nós vamos para um outro tipo de frase. Agora, nós vamos para a frase negativa. É o segundo tipo de frase. Olha lá. Frases negativas. Bom, aqui eu também vou observar a ordem das palavrinhas na frase, certo? Bom, quando eu tenho uma frase negativa, a primeira palavra continua sendo o sujeito. Coloquei o sujeito dele, eles ou elas. Logo após o meu sujeito, quem vai aparecer? Verbo auxiliar. A palavrinha do ou a palavrinha does. Além do verbo auxiliar, eu também precisarei da palavra not. É essa palavra not que vai dizer que a minha frase é negativa. Então, para me ajudar a fazer a frase negativa, logo após o sujeito, ou vai aparecer do not, ou vai aparecer does not. Como que eu vou saber qual dos dois utilizar? Se eu utilizo do not ou se eu utilizo does not? Eu vou gravar assim. Todas as pessoas utilizam do not, exceto a terceira pessoa do singular. He, she e it vão utilizar does not. É assim que eu vou gravar, certo? Bom, além disso,
eu tenho as formas abreviadas, não é, galerinha? Eu posso escrever do not ou eu posso escrever don't. É uma forma abreviada. Eu estou dizendo a mesma coisa, porém com outras palavrinhas. Does not ou doesn't. Forma longa ou forma abreviada. O significado é o mesmo, não muda nada na minha frase. Duas formas de dizer a mesma coisa, certo? Então, vamos voltar para a ordem das palavras. Sujeito, verbo auxiliar com o not. Se o meu sujeito é they, eu só posso utilizar don't. Coloquei. Verbo auxiliar mais not. Logo depois, quem aparece? O verbo principal da frase. Qualquer verbo que eu quiser. Deixa eu colocar esse aqui, verbo talk. Falar, conversar. O que eu escrever agora, as palavras que eu escrever agora, são palavras que complementam da minha frase. They don't talk very much. Eles não conversam muito, certo? Então, vamos recapitular aqui a nossa frase negativa. Frase negativa. Qual é a primeira palavrinha que eu coloco? Sujeito. Depois, verbo auxiliar mais not. Ou eu escrevo don't, ou eu escrevo doesn't. Se o meu sujeito é they, eu só posso escrever don't. Mas vamos imaginar. O sujeito é she. Posso escrever don't agora? Não, não. O auxiliar da terceira pessoa, o auxiliar para he, she e it é doesn't. Certo? Logo após o auxiliar mais not, é o verbo principal da frase. Qualquer verbo. Bom. Opa! Eu coloquei aqui o verbo study. E as outras palavras que eu vou escrever, complemento. She doesn't study today. Ela não estuda hoje. Agora, antes da gente fechar a negativa, olha para o meu verbo principal aqui. Ele sofreu alguma modificação? Não. Não tem S, não tem IES, não tem nada. Ele está no seu estado original. Ora, mas eu disse que na terceira pessoa, o verbo sofre uma modificação e o sujeito da minha frase é she, é a terceira pessoa. Haha, é aí que eu preciso tomar cuidado. Eu só modifico o verbo na terceira pessoa do singular quando a minha frase é afirmativa. Na minha frase negativa e na minha frase interrogativa, eu não mudo o meu verbo por nada. Ele continua no seu estado original. O que vai aparecer de diferente é o auxiliar. Por exemplo, na negativa, todas as pessoas utilizam don't, menos a terceira pessoa do singular que utiliza doesn't, certo? Isso aí. Então, eu já estudei duas frases. Eu já estudei a afirmativa e a interrogativa, ou melhor, e a negativa. Agora, está faltando mais uma frase, não é? Agora está faltando, olha aqui, ó, a frase interrogativa, que eu vou observar como eu escrevo essas frases, não é? Então, olha só. A ordem das palavrinhas na frase interrogativa, ela será um pouco diferente das anteriores. Porque agora, amores, quem vai começar a minha frase interrogativa
é o verbo auxiliar, do ou does. Ah, professora, como que eu vou saber se eu uso do, se eu utilizo does? Como que eu vou saber? Todas as pessoas utilizarão do, menos terceira pessoa do singular, he, she e it. Essas pessoas aqui vão utilizar does, certo? Bom, então vamos lá. Coloquei o meu verbo principal. Logo após o verbo principal, quem eu escrevo? O sujeito da frase. Eu vou escolher agora... vou escolher agora o sujeito we, nós. Logo após o sujeito, eu vou colocar o verbo principal da frase. Qualquer verbo. Agora, eu vou escolher o verbo love. As outras palavras que eu escrever, complemento. E se é uma frase interrogativa, o que eu não posso esquecer jamais? Ponto de interrogação. Não posso esquecer. Se eu escrevo a minha frase toda certinha, porém não coloco o meu ponto de interrogação, eu errei a frase. Porque parece que eu escrevi uma frase afirmativa, só que da maneira errada, não é isso? Então, eu não posso esquecer do ponto de interrogação. Do we love our teacher? Nós amamos a nossa professora? Yes. Bom, outro exemplo. Agora eu vou dar um exemplo com a terceira pessoa do singular. Posso utilizar do? Não. Eu tenho que utilizar does. Já coloquei o auxiliar. Qual é a palavrinha que aparece agora? Sujeito. Coloquei o sujeito it. Quem aparece agora? Verbo principal. Qualquer verbo. Depois do verbo principal, as outras palavras, complemento. Ponto de interrogação. Does it smell good? Isso cheira bem. Bom, aqui, de novo, olha para o verbo principal. Você vai observar que ele está aparecendo sem S, sem nenhuma modificação, mesmo sendo terceira pessoa do singular. E por quê? Porque eu só mudo aqui quando a minha frase for afirmativa. Não é afirmativa, não modifico a minha frase, certo? E aí eu vi os 3 tipos de frases, correto? Aqui no final, eu só tenho um tipo de resposta. É uma resposta curta, é uma resposta abreviada. Lembrando, o que é uma resposta curta abreviada? É uma resposta simples, ou sim ou não. Você estuda todos os dias? Ou sim ou não. Você acorda cedo todos os dias? Ou sim ou não. Isso são respostas curtas. E para nós fazermos as respostas curtas usando esse tempo verbal, eu primeiro tenho que dizer se é sim ou se é não. Logo após, vírgula, coloco o sujeito da frase e coloco ou o auxiliar da negativa, no, she doesn't, ou o auxiliar da afirmativa. Yes, she does. Certo? Então, para a gente lembrar de tudo que a gente aprendeu até agora, nós estamos falando do tempo presente simples. Simple present ou present simple. Quantos tipos de frases eu tenho? 3 tipos de frases. Afirmativa, negativa e interrogativa. Na afirmativa, eu preciso observar quem é o sujeito da frase.
toda vez que o sujeito por terceira pessoa do singular, eu modifico o meu verbo. E é só eu observar aqui de volta no meu livro, porque vocês puderam observar aqui comigo que tudo isso que nós conversamos, que nós vimos, os exemplos, vocês podem observar que está tudo explicadinho no nosso livro para que a gente não tenha dúvidas, certo? Tem as formas depois, negativa e interrogativa, que eu vou usar dos auxiliares, e é só eu gravar na minha mente que quando eu tiver a terceira pessoa do singular, os auxiliares eles são diferentes. Apenas isso, tá? Bom, finalizando o nosso módulo 5, eu sei que são muitas informações, mas com calma, através dos exercícios, com paciência, você vai perceber que você vai dar conta de tudo, vai entender tudo direitinho, tá? Tenha paciência. Aqui, ó, nessa mesma página, nós já começamos com os exercícios. O número 1 é um exercício de leitura e interpretação. E aí você pode ver, olha lá, tem espaço para responder aqui no livro? Não tem espaço, não. Olha só, você precisa responder esses exercícios onde? No seu caderno, tá? Responde os exercícios no seu caderno a lápis. Depois você tem mais outros exercícios para treinar essa matéria de hoje. Esses aqui você tem espaço para responder aqui, tá? Toda vez que você observar que não tem espaço, você utiliza o seu caderninho, certo? E aqui nós fechamos o vocabulário e a matéria do nosso módulo 5, falando sobre presente simples, certo? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos tranquilos e até a próxima, certo? Tchau, tchau.